Boa noite, eu me chamo Joseph Correia, eu sou discente da turma de Produção e Engenharia Química. Eu e meu grupo a gente vai apresentar o tema biocombustíveis e a função do engenheiro químico. Aqui está o sumário. A gente vai introduzir um pouco sobre biocombustíveis, vai falar sobre algum deles e a função do engenheiro químico de modo geral. E depois vamos concluir. E aqui estão as referências. Inicialmente, eu vou introduzir sobre o biocombustível, o que ele é e qual a sua finalidade. O que é o biocombustível? É todo tipo de combustível que tem uma fonte orgânica e não fóssil, que tem como finalidade a produção de energia. Como? Através da queima da biomassa ou de seus derivados, tais como biodiesel, biogás, bioetanol, bioéter, óleo vegetal, entre outros. Existem diversos tipos de biocombustíveis. E o uso dos biocombustíveis e o seu contexto histórico. Onde que ele é utilizado? Eles podem ser utilizados em veículos de modo integral ou também misturados com combustíveis fósseis. E o seu contexto histórico? O biocombustível sempre esteve presente na vida do ser humano. Por exemplo, a lenha era usada como carvão vegetal, matéria-prima, utilizada para a produção de fogo. Porém, esses biocombustíveis foram sendo deixados de lado. O que causou essa supervalorização nos últimos anos dos biocombustíveis? É, os avanços tecnológicos, os avanços tecnológicos da utilização desses combustíveis, tipo uma melhora, além do fato do apelo ambiental, né, de serem mais sustentáveis. E economicamente falando, a demanda, a procura por outras fontes de energia por causa do aumento do preço do petróleo. Vantagens e desvantagens. O que é a vantagem do uso desse biocombustível, dos biocombustíveis, no caso? Tem uma baixa emissão de CO2 na atmosfera, uma redução no aquecimento global e do efeito estufa. E são fontes de energia renováveis. Já as desvantagens, embora apresentem baixa emissão de CO2 na atmosfera, a produção é baseada em gases que aceleram o efeito estufa. Outro fator que também é importante, vale a pena ressaltar, é a agricultura intensiva. Essa prática consome muita água e causa eliminação da fauna e da flora, ou seja, da diversidade biológica. É, também tem a redução do plantio de alimentos, que para dar lugar à produção de biocombustíveis, visando o lucro, né? E a necessidade de amplas áreas agricultáveis, intensificando o desmatamento. O biocombustível no Brasil. O Brasil foi um dos principais países no mundo a utilizar e a produzir biocombustível. Os principais biocombustíveis utilizados no Brasil é biodiesel e o etanol. O Brasil possui uma estrutura ambiental, ou seja, tem uma grande variedade de plantas que podem ser utilizadas como matéria-prima na produção de biocombustíveis. Existem diversas iniciativas nesse setor, tipo, vindo do setor de transporte e outro, que é um setor importante atualmente, o setor de fornecimento de energia elétrica. Olá, sou o Eras Felipe, vou falar do bioetanol. O bioetanol é obtido através da fermentação controlada e da destilação de resíduos vegetais, como os bagaços da cana, açúcar, beterraba, trigo, milho, entre outros. Os mais utilizados são o bagaço da cana-de-açúcar e o milho. Aqui no esquema, mostra como ele é produzido a partir da matéria-prima. Eu vou explicar um pouco. Vou começar pelo pré-tratamento ácido. O pré-tratamento ácido, ele é adotado o processo de hidrólise ácida, branda. No reator, o resíduo é submetido à quebra da estrutura cristalina da fibra da cana e recuperação dos açúcares. Em seguida, a segunda etapa é a deslignificação, onde é retirada
a lignina, que é um complexo que dá resistência à fibra da cana, e também protege a celulose contra a ação dos micro-organismos. E, entretanto, ela sofre grande inibição do processo de fermentação. O segundo processo, o terceiro é a fermentação. A fermentação ocorre a partir quando o líquido do pré-tratamento ácido, que é muito rico em açúcares, ele é fermentado a partir de uma levedura, que é um fungo, e desta fermentação, ela é adaptada, a levedura, que é o fungo, é adaptado para esse tipo de fermentação. A parte sólida proveniente desta fermentação passa por um processo de sacarificação, onde vai ser feita a partir de enzimas e outra levedura que é utilizada na fabricação de pães. E a última parte é a destilação, onde os líquidos provenientes das duas fermentações, serão destilados e estarão próprios para o uso como biocombustível. O uso, como está escrito, ele é altamente energético e pode ser usado em tipos de automóveis que estão adaptados para esse tipo de combustível. Como esses automóveis como ele é muito energético, estes automóveis usam a parte energética do bioetanol para produzir energia. Assim, o bioetanol serve tanto como combustível, como a carga da bateria do carro. E também, o mais utilizado, que assim vale mais a pena utilizar para a matéria-prima, é a cana-de-açúcar, pois ela, em 80 toneladas de cana-de-açúcar, produz 6.800 litros. E nas outras matérias-primas, como o milho, a beterraba, entre outras, precisaria do triplo disso para conseguir chegar a este tanto de litros de bioetanol. As vantagens e desvantagens. As vantagens é que a matéria-prima, como é renovável, ela é diferente do petróleo, pois ele pode chegar a décadas, pois ele pode chegar a vir desaparecer, pois não é uma fonte renovável. E também, pois para se formar, teve milhares de anos para o processo formar o petróleo fóssil. E já o biocombustível, ele é de uma fonte renovável e é produzido pelo ser humano. A outra vantagem é que ele tem pouca liberação de gases poluentes, pois os gases que ele produz não causam efeito estufa e não atingem a camada de ozônio. Agora a desvantagem é que a produção, o manuseio e o cultivo torna-se muito caro. E também a área, como mostra as imagens, a área para a produção e o cultivo deste tipo da matéria-prima, do bioetanol, é muito extensa. E alguns especialistas falam que esse território poderia ser usado para o cultivo de outros alimentos, de outros gêneros alimentícios, que poderiam ser destinados à alimentação da sociedade. E também, uma vantagem que você citar, a vantagem é que esse pode tanto ajudar o meio ambiente, quanto também ajudar a sociedade, pois é um grande avanço tecnológico. Dando continuidade ao trabalho, o biodiesel é um biocombustível de fonte renovável, né, que ele pode substituir o uso de combustíveis fósseis, que no caso é o petróleo.
é produzido a partir de fontes vegetais ou animais, por isso, o produto é natural e biodegradável com baixo teor de poluente, né? Dando continuidade à produção do biodiesel. A produção do biodiesel é realizada mediante a mistura de óleo vegetal ou gordura animal, que pode ser o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador. Esse processo é chamado de transesterificação. Logo embaixo eu coloquei um esquema, né, que é o óleo vegetal mais o metanol. É feita a mistura do óleo com álcool, né? Nas indústrias eles utilizam bastante o metanol por ter uma facilidade na hora da reação química. Juntamente com o catalisador é feita uma reação química e aí quando termina essa reação fica uma parte mais densa embaixo, uma parte mais pesada, que é a glicerina, e uma parte mais fraca, que é o biodiesel, né? E aí, durante esse processo, os óleos e as gorduras, elas são constituídas principalmente de triglicerídeos, né? Que possuem longas cadeias de ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles são ligados à molécula de glicerina, que é por isso que quando tem essa reação química, né, é separada o biodiesel e a glicerina, que a glicerina ela é bastante utilizada para sabão, para detergente, né, para processos farmacológicos. E aí depois feito essa separação, né, é feito um processo de decantação, que a glicerina ela é separada do biodiesel, né, e purificada e filtrada. Toda indústria ela fazem isso, passam por um processo ali de qualidade, né? E o biodiesel ele é composto por ésteres e óleo vegetal, né, como o óleo de girassol, o óleo de mamona, de soja, que é bastante utilizada no Brasil por ter uma longa escala de produção, né? As vantagens e as desvantagens do biodiesel, né? Que praticamente todo o processo químico tem as suas vantagens e as desvantagens. A vantagem é reduz a emissão de gases poluentes, a diminuição de efeito estufa da poluição atmosférica, fonte de energia renovável, considerado uma fonte de energia limpa, e ele pode substituir os combustíveis fósseis, né? A desvantagem é o aumento de desmatamento, porque para ter uma longa escala de produção é preciso fazer plantações, né, de óleos vegetais, de soja, de mamona, de girassol. Então, para isso, para ser feito, é preciso desbastar bruscamente a área para poder ter uma produção, né? Elevação nos custos dos insumos, produção mais baixa de energia e ela é mais cara, né? Por ser um produto de biodiesel, de biocombustíveis. No Brasil, hoje, já é obrigatório ter o biodiesel, mas não é em todos os postos que tem o biodiesel em si. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. O meu nome é Felipe Costa e eu vou falar do terceiro biocombustível que nós escolhemos apresentar, né? Que é o biogás, né? Então, como vocês podem ver ali, que está escrito, o biogás, ele é um importante tipo de biocombustível obtido a partir de fontes renováveis. Ele pode ser produzido a partir de resíduos urbanos ou industriais e também por decomposição de resíduos orgânicos ou animais. Por essa razão, né, a quantidade de pesquisas e publicações sobre o biogás teve um rápido crescimento nessas últimas décadas. Pelo que eu pesquisei, os 5 principais países, né, que apresentam pesquisas sobre o biogás são a Índia, a Alemanha, os Estados Unidos, China e Dinamarca, respectivamente. Além disso, o biogás, né, ele é composto principalmente de metano, que é o nosso CH4, dióxido de carbono e dióxido de carbono, né, que é o nosso CO2.
A depender da eficiência do processo, da produção do biogás, é possível encontrar entre 50% a 70% de metano, entre 25% a 45% de dióxido de carbono e até 5% de outros gases, que são eles nitrogênio, oxigênio, gás sulfídrico, monóxido de carbono, amoníaco. Essa informação eu peguei de um artigo do Coelho, de 2006. Além disso, a estimativa do potencial de geração de energia elétrica, né, para diferentes fontes de biogás no Brasil é alta. E o poder calorífico do biogás pode variar entre 22.500 kJ por metro cúbico a 25.000 kJ por metro cúbico, segundo o Solomon, nesse artigo que eu citei acima, o nome dele. Essa imagem aqui que eu coloquei no slide, né? A primeira é somente uma placa escrito biogás, e a segunda, por interessante que pareça, ela é uma usina de tratamento de resíduos e geração de biogás, né? O nome dela é EDP Brasil, que é a antiga Geoclock. Ela foi contratada por uma empresa no segmento de serviços para desenvolver a engenharia básica de unidade de tratamento de efluentes e resíduos orgânicos. O que ela presta, né? Os serviços prestados, os principais, né, pela EBP Brasil, que é a antiga Geoclock, é o quê? Layout civil, fluxograma de processo, sistema de hidrante para combate de incêndio, descrição de utilidades necessárias à operação de planta, cronograma de implantação e etc. Agora eu vou passar o slide. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre um processo, né? Que é basicamente o quê? Sobre os biodigestores. Os biodigestores, eles são equipamentos utilizados para a produção de energia renovável na forma de biogás. No processo de biogestação, que é o que está descrito na imagem, ocorre a decomposição da matéria orgânica por bactérias metanogênicas que, na ausência de oxigênio, produzem biogás rico em metano, que é o CH4, como eu citei antes. A utilização do biogás, ela depende da pureza em relação ao metano. Entretanto, pode ser utilizado tanto para a geração de energia elétrica, térmica, como na forma de gás combustível. Agora vamos dar uma olhadinha ali na imagem, né? Como a gente pode ver, no passo 1 ocorre o quê? A matéria orgânica da agricultura e pecuária ou urbana são enviadas ao biodigestor. Quando ela entra no biodigestor, as bactérias decompõem o material e liberam o biogás. O resíduo no fundo pode ser usado como biofertilizante. No terceiro passo, é formado o quê? Energia elétrica, energia térmica, e o resto vai para o purificador. O biogás é purificado para a retirada dos gases sulfídrico, carbônico e vapor de água. E no quarto passo, né, sobra o biometano, de alto poder energético e uso múltiplos. Um deles é a energia veicular. Algumas vantagens, né, da biodigestão, que eu até vou ler aqui, que está escrito, né, é a capacidade de produção de energia renovável a partir de uma fonte alternativa, que consequentemente pode vir a trazer retornos financeiros pela venda de crédito de carbono, o processamento e destinação de resíduos orgânicos, proveniente do setor urbano ou agropecuário, a produção do subproduto com alta qualidade para a utilização de adubo orgânico para fins agrícolas, né? Que aí melhora o quê? A característica física, química, biológica do próprio solo. E um quarto, né, como a gente pode ver na imagem, é a opção de distribuição de energia gerada pelo processo ou armazenagem para o uso posterior. Para finalizar aqui, eu vou falar algumas curiosidades do biogás, né? O biogás, ele pode ser utilizado como gás de cozinha para gerar energia elétrica ou como combustível para veículo. Isso aí foi de um artigo do Yang Zhang, 2012. Provavelmente ele é chinês. E a segunda curiosidade é que o biogás pode colaborar com a produção de energia de um país e ainda assim contribuir para uma maior segurança energética. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Agora o Joseph vai finalizar. Essa informação também é do Yang Zhang, de um artigo publicado em 2012. Tchau, tchau.
Bom, meu nome é Ana Vitória e eu vou falar um pouco sobre a função do engenheiro químico no processo de produção dos biocombustíveis. O processo de produção dos biocombustíveis é um processo extremamente amplo e que necessita de um profissional capacitado para atuar no desenvolvimento de produtos bioenergéticos, que no caso são os nossos biocombustíveis, né? O engenheiro químico ele tem a capacidade de atuar em toda a cadeia produtiva, né? E em qualquer etapa do processo de biocombustíveis, né? Desde a escolha da matéria-prima até o produto final, que no caso entra a fase de purificação, a fase final de purificação, envase e distribuição. Além de acompanhar cada etapa do processo, ele definir as matérias-primas a serem utilizadas no processo e acompanhar o tratamento da matéria-prima, assim como a sua preparação, para então se iniciar o processo de produção do biocombustível, ele visa sempre manter a produção dentro das especificações determinadas, né? Ele trabalha em conjunto com a operação do biocombustível, né? Justamente para manter as especificações determinadas, né? E no caso são os padrões, manter a produção sempre dentro dos padrões, né? Limite da qualidade, variações aceitáveis no controle, né? Que é onde entra mais a parte de controle de qualidade dentro do processo de produção. Ele também atua nas partes de neutralização da matéria-prima, separação das fases, processo de armazenamento do biocombustível, tratamento de resíduos efluentes, minimização de efluentes, minimização de consumo de insumos também, né? Que é onde entra, por exemplo, a água, né? Que é justamente onde entra a parte de otimização dos processos, né? O engenheiro químico, ele estuda a variação da eficiência operacional e procura melhorar a eficácia operacional, né? Ele dimensiona a instrumentação e implanta sistemas de controle, justamente para essa parte de otimização de processos, né? Para tentar otimizar os processos e gerar mais lucros para a empresa na questão dos gastos. Né? Ele também atua com maior frequência na parte dos reatores, que é justamente a especialidade do engenheiro, né? Trabalhando muito na questão da manutenção, sendo ela manutenção preditiva, manutenção preventiva, corretiva, ou outros tipos de manutenção. Ele avalia a operação e os equipamentos, né? Os equipamentos e máquinas, como também ele trabalha muito na questão operacional, né? Nas condições operacionais. E o engenheiro químico, ele também pode trabalhar na parte de gestão logística da produção, né? Que é a compra de matérias-primas, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de comercialização dos produtos, entre outras áreas afins. Porém, sua atuação nessas áreas ela é bem menos frequente. Ele pode atuar, porém não é com tanta frequência. Geralmente são outras pessoas encarregadas desses setores. Porém, o engenheiro químico ele também tem a capacidade de atuar nessas áreas, né? O engenheiro químico ele também trabalha bastante na parte de purificação do biocombustível, né? Gerenciamento de risco, gerenciamento de dados, planejamento e, por fim, ele avalia o produto final, né, certificando-se que o produto ele está de acordo com as normas da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O processo de biocombustíveis, né, no processo de biocombustíveis, também se faz necessário a etapa de análises. Porém, a pessoa que fica mais responsável pelas análises, geralmente é um técnico, que fica mais responsável. O engenheiro químico é mais as etapas da indústria, né, na produção da indústria, máquinas, etc. Conclusão. A gente introduziu, a gente falou o que é o biocombustível, falou
três tipos deles, o processo e a função do engenheiro químico. Pode-se concluir, então, que com a produção de biocombustíveis, tem-se o segundo maior PIB da química na indústria de transformação, que acaba sendo tendência dentro da engenharia química, que atua como química verde, tendo uma perspectiva futura que visa a necessidade humana em prol da sustentabilidade. Outro fator que é importante mesmo falar sobre o Brasil, que ele é dos principais líderes na produção e consumo desse tipo de fonte de energia. Aqui estão as referências que a gente usou para fazer esse slide.